Amém. Prezados irmãos, neste momento eu quero convidar a todos os irmãos que estão realmente compondo este coral, puderam observar que no momento que faziam suas apresentações, a igreja estava em silêncio, ouvindo cada mensagem que foi cantada. Essa mesma reverência, este mesmo silêncio é necessário, porque agora nós iremos falar da palavra de Deus. Nós iremos meditar na doutrina da nossa igreja. Iremos relembrar o que o Santo Romualdo nos ensinou. E a mensagem que nós temos para esta oportunidade é uma mensagem muito especial. Uma mensagem onde nos fala sobre a desobediência. Porque, prezados irmãos, está realmente muito difícil no meio da família apostólica. A desobediência está cada vez mais sendo praticada, sendo vivida. Queridos irmãos, não é isso que o Santo Romualdo espera. Não é isso que a Santa Vó Rosa espera de cada um de nós. Então eu espero que cada um dos irmãos que me ouve nesta oportunidade, que ouve esta palavra, que esta mensagem entra no seu coração, e que possa então tomar uma decisão. Porque amanhã é um dia especial, iremos participar da Santa Comunhão. E eu não posso participar da Santa Comunhão em desobediência. Por quê, prezados irmãos? Porque as virtudes do sangue do corpo de Jesus não estará em minha vida. Então essa mensagem é um preparo para todos nós. E a mensagem então nos fala: a chave para entrar no reino dos céus é a obediência. A palavra obediência significa disposição, hábito, capacidade, sujeição para obedecer, aceitar os ensinamentos, orientações, conselho e regras que norteiam diretriz. No sentido espiritual, desde o princípio Deus estabeleceu as suas leis, seus mandamentos, a fim de nos guiar conforme o seu propósito em nossa criação. Tanto foi o seu amor, bondade, misericórdia, que mesmo o homem pecando e se afastando de seu Criador, ele nunca esqueceu da criatura que criou. A sua imagem e semelhança, procurou resgatá-la através de ensinamento, transmitido pelos patriarcas, profetas, seu próprio Filho Jesus, apóstolos, e em nossos dias, 2 novos servos, formado por ele Deus e o seu amado Filho, a nossa santa e querida Vó Rosa e o Santo Irmão Alto. Infelizmente, hoje, a situação da humanidade é crítica em relação à desobediência, pois os valores de honra, moral, respeito, obediência foram substituídos pelo eu sei, eu posso, não preciso de opinião, entre outros artifícios para não obedecer. Quando meditamos sobre a obediência, necessitamos rever em nossa vida os princípios da palavra de Deus, que nos mostra o caminho para o respeito e obediência àqueles que estão sobre nós. Primeiramente a Deus o Pai, que tenhamos temor a Ele, que andemos em seu caminho, que amemos e lhe servimos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que obedeçamos a sua lei e os seus mandamentos. Obediência aos santos, eles foram criados por Deus para preparar os seus filhos nesta terra. Quanto ensinamento está registrado nas Escrituras. Quantas orientações e determinações justamente para evitar os abusos,
a inconveniência e o pecado. Deus recomendou através de Salomão: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Obediência aos pais. Assim está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A responsabilidade dos pais não está somente na criação e necessidade materiais, mas na educação, na formação moral e espiritual. Obediência à igreja. A igreja é a escola da vida espiritual. A igreja e seus pastores são os mensageiros de Deus para trazerem a palavra ao nosso coração. Mensagens que edificam, fortalecem e ensinam o proceder de um filho de Deus. Obediência às autoridades e nossos superiores. As autoridades são escolhidas para dirigir, governar, orientar e preservar uma nação. Os superiores são pessoas capacitadas que se preparam para ensinar ou colaborar no crescimento educacional ou profissional. A obediência a Deus e a tudo que Ele ordena em sua palavra nos proporciona uma vida abençoada e feliz. A obediência é a chave para prosperarmos em nosso caminho e sermos bem-sucedidos. A seguir, vamos retransmitir uma mensagem do Santo Irmão Alto sobre a obediência ao sacrifício, publicada no boletim de número 2103. Queridos irmãos, agora, palavra na íntegra do nosso Santo Irmão Alto. É o profeta que está falando com você, com o Senhor, com a Senhora, com nós. Profeta Santo Irmão Alto. Levando-se em conta todo o sacrifício feito pelo reino dos céus, em nosso favor, especialmente por nós apostólico e por todos que sinceramente queiram alcançar a salvação perfeita. É muito justo que cada um se lembre que também deve fazer a sua parte de obediência e sacrifício em favor da obra de Deus nesta terra. Lembra-se de que amor, obediência, sacrifício se paga com amor e renúncia. Cada apostólico deve se lembrar que é o seu dever sacrificar-se pela obra da igreja e servir a Deus. Entretanto, é importante que todos se lembrem de que o maior e mais perfeito sacrifício que um filho de Deus deve fazer para provar o seu amor, a sua gratidão, é o esforço para ser em tudo obediente à doutrina e à disciplina de sua igreja, visto que nelas estão expressa a perfeita vontade divina. Sem a justa obediência, a qual deve ser fruto da humildade, do amor do Filho de Deus, todo e qualquer esforço deixará de ser agradável a Deus. E no caso dos apostólicos, não será reconhecido pelo Santo Consolador. Entendam, portanto, que todo o esforço que fizerem para cumprir o ministério na igreja, todo o esforço feito para frequentar as reuniões, até mesmo para contribuir, deve ser realizado, acompanhado de uma perfeita obediência a toda a vontade divina. Portanto, de uma fiel obediência às ordens da Santa Vó Rosa, portanto, às minhas ordens. Entendam que é dever do apostólico, no gesto de amor, de gratidão, sacrificar-se para honrar o reino dos céus, visto que dele recebemos a verdadeira vida. Assim sendo, cada apostólico obediente valoriza a sua própria fé,
dando assim um alto valor a tudo quanto fizerem em favor de sua igreja, que é a representação do reino dos céus na terra. Como primaz da igreja, em nome do Consolador, apelo a todo o nosso povo, aos jovens, à mocidade, aos mais adultos em idade e até mesmo aos idosos, que obedeçam fielmente toda a doutrina que aprende, obedeçam todas as ordens de nossa disciplina, obedeçam com amor ao Santo Consolador e as minhas ordens como primaz, a fim de que tudo quanto fizerem para bem servir a Igreja Apostólica seja regado com bálsamo da perfeita obediência. Estimados irmãos, Jesus, nessa Santa Igreja Apostólica, preparou a Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. E a ela muito se esforçou para ensinar a vivermos como verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo, primaz, profeta, pastor por excelência, nada alterou na nossa doutrina e disciplina vindo dos céus. É preciso entender que foi grande a luta do Santo Irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou que a Santa Vó Rosa implantasse na igreja, à custa de muito sacrifício, persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo esses santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da Igreja Apostólica, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, modificações em nossas reuniões ou na forma do proceder de um apostólico, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel e desta igreja. Como um santo caminho nesta terra, é a chave do reino dos céus. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar essa herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica a nossa existência como povo de Deus nessa terra. E não é só quanto ao modo de se vestir, de se apresentar em nossas reuniões. Deve ser apostólico em todos os lugares e ocasiões, aliada à obediência das regras, quanto à aparência, como a roupa e o aspecto físico em si. Tudo aquilo que os outros não vê, como sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra a obediência daqueles que querem ser seus filhos. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar a sua vida com erros e maus costumes que abominam a presença de Deus. Mesmo que seja uma desobediência pequena, porque não existe desobediência pequena, prezados irmãos, entendam isso. Pecado é pecado. Mas a palavra nos fala, mesmo que seja uma desobediência pequena, que pareça algo comum, a somatória das consequências pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Apostólicos, não tentem burlar a disciplina da igreja agindo como se tudo fosse permitido. Não pense que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo serão misericordiosos com a sua desobediência. Você estará se enganando e poderá levar outros a se desviarem do santo caminho. Há muitos que fazem tudo que vem na cabeça, desobedecem à doutrina e à disciplina de nossa igreja,
desacata os pais, os mais velhos, as autoridades, falta com consideração em relação ao próximo, despreza o esforço do colega de ministério e se acha os melhores nas atividades que exercem. Enganam-se a si mesmo e incomodam os que querem realmente ser apostólicos sinceros. Esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para se manterem em obediência a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário à nossa doutrina e disciplina. Não queiram modificar aquilo que Jesus determinou para a sua igreja. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou e nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse modificada, porque ela expressa a vontade de Deus e custou muita luta por parte da Santa Vó Rosa para implantá-la e mantê-la. Não abuse da misericórdia de nossos santos, seja humilde, simples de coração, porque assim serás bem-aventurado e feliz. Quando nosso Santo Irmão Aldo disse que estamos preparados para representarmos a Deus como seus legítimos filhos, ele demonstrou confiança no povo apostólico e a esperança de que, dirigindo a igreja em espírito como anjo de Deus, seus ensinos jamais seria esquecido. Lembra-se de que não é por acaso que fomos chamados para fazer parte do plano de salvação de Jesus e da Santa Vó Rosa. Não é por acaso que somos ensinados a ter consciência e fé. Não foi por acaso que nosso Senhor Jesus foi sacrificado para nos salvar. Não é por acaso que Ele alimenta a nossa fé através do seu corpo e do seu sangue na Santa Comunhão. Existe um plano divino de redenção e salvação para a maior obra da criação divina, que é o homem, que foi feito à imagem e semelhança do Criador. O preço da traição é muito alto, pois a desobediência, a indisciplina e o descaso com a obra de salvação criada por Deus lhe tira o mérito e principalmente a bênção e a proteção celestial. Essa é a razão de estarmos relembrando e ensinando sobre este assunto muito importante nos dias de hoje, que é a valorização da fé através da obediência e consagração. Queridos irmãos, aí está a mensagem. Uma mensagem muito especial. Uma mensagem, queridos irmãos, que realmente mostra o quanto devemos ser fiel, obediente e consagrado, valorizando o sacrifício do Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos, o Santo Irmão Aldo, o profeta de Deus, este profeta que beijamos a sua mão, ele, queridos irmãos, tenho a certeza que não está contente e feliz vendo a atitude de muitos. Porque, queridos irmãos, foram 44 anos se dedicando em prol desta igreja. E hoje querem, muitas das vezes, implantar, colocar a sua ideia, querendo deixar de lado aquilo que ele lutou e se sacrificou por nós. Isso, prezados irmãos, é um grande desrespeito com este profeta. Isso é uma prova de ingratidão com este profeta. Mas, queridos irmãos, como São Timóteo nos fala, chegaria um tempo que muitos não iriam aceitar a palavra, não iriam aceitar os ensinamentos, e seria algo que incomodasse os seus ouvidos, seria algo que não iriam suportar.
E essas pessoas, elas iriam se atirar em fábulas, buscando as suas próprias paixões, os seus próprios interesses, e iriam deixar a palavra de Deus de lado. São Timóteo, ele registrou. Então nós vemos que isso se cumpre, como a mensagem nos fala. A humanidade hoje vive uma situação crítica, onde as pessoas falam, eu posso, eu quero, a minha opinião é que prevalece, eu sou assim. Mas, queridos irmãos, não é só a humanidade. Infelizmente, este sentimento já adentrou em muitos corações de pessoas que eram tão fervorosas, de pessoas que eram tão dedicadas, de pessoas que ajudavam tanto a obra de Deus nessa terra, mas se deixaram levar pelo orgulho. Queridos irmãos, muitos estão dominados por esse sentimento, como a mensagem nos mostra. Que a desobediência, ela não é somente na aparência, na parte física, mas o interior também precisa ser disciplinado. E nós vemos, hoje, muitos, que só falta bater no peito e falar, eu sou melhor, eu sou maior. Prezados irmãos, não é assim. A nossa igreja apostólica não ensina a viver dessa maneira. A nossa igreja apostólica, o Santo Irmão Aldo, ele lutou, juntamente com a Santa Vó Rosa, para implantar algo que realmente veio dos céus. O Santo Irmão Aldo, ele nos fala na sua palavra, que custou sacrifício, para implantar essa doutrina, essa disciplina que nós temos. O Santo Irmão Aldo, ele nos mostra que, principalmente, quantas lutas ele enfrentou junto com a Santa Vó, para que essa palavra permaneça. E hoje as criaturas querem viver a sua vida como quer. Hoje o apostólico, muitas das vezes, quando fala sobre disciplina, doutrina, as regras da igreja, é como algo que incomoda, que não quer ouvir a verdade. Mas a nossa igreja é a igreja da verdade, meu irmão. Eu não posso chegar perante a igreja e falar que está tudo bem, porque o Santo Irmão Aldo mostrou, e hoje nós vemos que realmente precisa mostrar a verdade dos céus. Mas a igreja apostólica, o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, orienta, ensina, para que seja feliz, meu irmão. Para que o senhor, a senhora, você jovem, tenha prosperidade, seja abençoado. A igreja não está impondo algo para atrapalhar a sua vida, não. A igreja apostólica está mostrando como é entrar no reino dos céus. Jesus, ele nos fala, sem santidade ninguém verá o Pai. Meu irmão, na desobediência você não vê o Pai. Entendam. Jesus, ele nos mostra, sede vós perfeito, como é perfeito Deus nosso Pai. Neste orgulho, meu irmão, você não entra nos céus. Eu quero ter uma vida de apostólico. Hoje, aqui dentro da igreja, eu sou apostólico. Não é assim. Eu sou apostólico em todos os momentos da minha vida, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, aonde eu estiver, eu tenho que ser apostólico. Eu não posso ser apostólico 1h30, 2 horas. Eu não posso ser apostólico em momentos, não. Eu sou apostólico. E apostólico não é apenas eu estar na vestimenta, que já é tudo, não. É a minha conduta, é o meu amor ao próximo. Eu preciso valorizar o sacrifício que Jesus fez por mim, porque se não fosse por ele eu não estaria aqui. Eu preciso realmente valorizar o que a Santa Vó Rosa fez, porque se ela não tivesse aceitado essa nobre missão de ser o consolador, hoje nós não teríamos igreja apostólica. Poderíamos ser uma igreja, sim, mas não uma igreja de Deus nosso Pai. Não uma igreja que tem uma doutrina perfeita, porque aqui não prevalece a ideia de uma pessoa. Aqui não prevalece o pensamento de um grupo de pessoas, não. Aqui prevalece a vontade de Deus, meu irmão. Queridos irmãos, é a grande verdade. Nós vemos que com o passar do tempo muitas ideias que levantam, que não tem valor, não tem importância, não ajuda a nada, só mostra orgulho, ostentação, se caiu por terra. Por quê? Porque aqui o que o Santo Irmão Aldo deixou, o que a Santa Vó Rosa deixou, é o que vai continuar.
Aqui nessa mensagem nós vemos a direção fazendo mais um voto de compromisso com a igreja, porque aqui nos mostra que nada mudou da doutrina e da disciplina de nossa igreja, e que não vai mudar, porque não deve mudar, porque a disciplina e os ensinos da nossa igreja é a base da vitória. Entendam, prezados irmãos, nós vemos quando olhamos os ensinamentos, e principalmente a mensagem nos fala, que a nossa santa e querida avó Rosa, ela teria uma missão muito difícil, como está registrado no Evangelho de São João, capítulo 16, Jesus ele nos fala, seria uma missão de anunciar ao mundo a verdade, mostrar para o mundo, convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas, prezados irmãos, a missão da Santa Avó Rosa seria de mostrar para o mundo, mas infelizmente nós temos que mostrar ainda para o povo apostólico. Por quê? Porque o voto e o amor de muitos já se esfriou. Porque aquele amor que tinha pela obra de Deus, isso já foi por terra. Queridos irmãos, isso é muito triste, é preocupante. Porque como nós vamos falar para o mundo que nós somos uma igreja santa, se o nosso próprio povo não está sendo como é ensinado? Essa desobediência, ela prejudica a sua salvação, meu irmão. O pecado, ele leva à condenação. Nós vemos na Sagrada Escritura que nos fala, o salário do pecado é a morte. Então ali já está a condenação do pecador, mas não é o pecador que está lá fora, porque o que está lá fora ele tem a oportunidade de usar da misericórdia de Deus, mas é aquele que está dentro da família apostólica. Queridos irmãos, não é mais hora de levar as coisas em brincadeira. O Santo Irmão mesmo, ele disse, as minhas palavras não é brincadeira, os meus ensinos não é brincadeira, é algo sério, precisa ser realmente respeitada. Nós vemos que estamos aqui numa reunião, onde nós temos vários regentes, de várias congregações que vieram participar dessas reuniões, deste aprimoramento do seu ministério. Quantas corais nós vemos a desobediência. Mas quando olhamos para o coral, olhamos para o regente está pior do que o coral. E aí? Vai cobrar de quem? Então é hora de nós pararmos, olharmos a nossa vida, o nosso proceder, se queremos ser felizes, porque senão, não terá felicidade. Porque senão não terá essa oportunidade de entrar nos céus. Porque nos céus não entra contaminado. Porque nos céus não existe, prezados irmãos, pecado pequeno, não existe, pecado é pecado. Desobediência aos ensinamentos de Deus, às leis de Deus, é pecado. E não adianta muitas vezes as pessoas que nos ouvem, ou até mesmo que estão em nosso meio, se tem um pensamento de querer mudar algo, tira esse seu pensamento. Porque aqui você não muda, porque aqui quem manda é Deus. E isso eu falo com bom alto tom, quem manda nessa igreja é a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, não é você, não é eu. Aonde? Longe disso. Então, meu irmão, Santo Irmão Aldo, ele nos fala, a vitória da igreja, ela é certa, mas agora e a sua, meu irmão? E a nossa? Como será? Amanhã teremos a oportunidade de participar da comunhão, e aí? O que vai pedir, meu irmão? Vai ter a coragem de tomar a comunhão em desobediência? Vai ter a coragem de participar do corpo e do sangue de Jesus nessa ingratidão? Queridos irmãos, o Santo Irmão Aldo nos fala, como primaz da igreja, em nome do Consolador, eu apelo. Vejam, prezados irmãos, a que ponto o Santo Irmão Aldo chegou em sua palavra. Em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Consolador, eu apelo a todo o povo apostólico. Queridos irmãos, o Santo Primaz, profeta de Deus, apelando a nós, mais uma vez. Eu apelo a todo o nosso povo, ao jovem, à mocidade, aos mais adultos em idade e até mesmo os idosos, que obedeçam a doutrina e a disciplina da igreja. Queridos irmãos, é muito triste.
É muito triste nós olharmos uma palavra do nosso santo irmão Aldo e vermos que ele está apelando ao povo, ele quer abençoar o povo e ele está apelando ao povo ainda, enquanto deveria ser diferente. Enquanto o santo irmão Aldo, ele poderia ter uma facilidade bem maior para abençoar o seu ministério, para abençoar o seu trabalho, abençoar a sua vida no cotidiano. Mas infelizmente o santo irmão Aldo não pode abençoar. Infelizmente o santo irmão Aldo não pode estender a sua mão. Por quê? Porque a desobediência está ali. E ele não vai abençoar. Não adianta a pessoa abusar da misericórdia. O santo irmão Aldo, ele tem misericórdia, a Santa Avó tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Ele vai me ajudar, Ele vai me abençoar, Ele vai me conceder. Eu posso pecar, amanhã eu vou na igreja, eu participo, já está tudo certo. Meu irmão, não segue este caminho. Não vive desta maneira, porque isso vai lhe custar muito, que é a sua salvação. Queridos irmãos, a palavra, nós vemos, aonde nos fala, em questão dos ensinos, que muitos desperdiçam o esforço que Jesus fez, que a Santa Avó fez, que o Santo Irmão Aldo fez, vivendo nessa desobediência, vivendo no pecado, praticando tudo o que quer. Qual é a recompensa? E além de pecar e além de estar errado, muitos querem incentivar. Qual é a recompensa? Jesus, ele fala: ai do escândalo, porque no mundo isso é inevitável. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. E Jesus, ele fala: o que vai acontecer com essa pessoa? Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho, ou seja, uma pedra bem grande no seu pescoço, e se lançasse ao mar, do que fazer cair um dos pequeninos. Vejam, prezados irmãos, Jesus, ele já deu a resposta. Ele deu a resposta para a desobediência, para o escândalo, porque a desobediência leva ao escândalo, e levando ao escândalo tem a condenação, porque isso é uma condenação. Queridos irmãos, infelizmente muitos não têm observado, e infelizmente muitos não têm dado atenção a essas palavras, mas querem ser felizes, querem ser bem-aventurados, querem ter prosperidade, querem entrar no reino dos céus. Mas não vai, meu irmão, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Não vai entrar nos céus. Não adianta chorar, não adianta se lamentar. Eu tenho 30, 40, 50 anos de igreja, mas vive na desobediência. Isso não vai somar em nada. Não vai. E aí, queridos irmãos, a direção da igreja coloca a palavra. Além da desobediência, além da ingratidão, além desta falta de amor, de fé, querem mudar até os trabalhos da nossa igreja. Querem colocar até as suas próprias vontades. Ah, precisa ser assim, precisa mudar aqui, precisa fazer isso. Não, meu irmão, não é assim. Todos nós fizemos um compromisso com Deus, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, de em tudo fazer em prol desta igreja, mas sendo justo, honesto e aceitando o que a Igreja Apostólica nos ensina. Porque quando você pensar em mudar, pensa aonde você está indo e contra quem você está indo. Porque você não está indo apenas contra a Igreja Apostólica, você está indo contra Deus nosso Pai. E Jesus, registrado no Evangelho de São Mateus, ele nos fala: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Aí está, meu irmão, a receita de tudo está aí, ó, palavra de Jesus, contida em nosso boletim, os ensinamentos do Santo Irmão Aldo, a direção complementando a mensagem, mostrando para nós, a resposta da sua desobediência está aí. Não entra nos céus, porque por suas palavras será condenado, por suas palavras poderá ser absorvido.
Então, meu irmão, pensa bem. Pensa muito bem no que você está fazendo. Pense muito bem na sua vida que você está levando. E evite o erro. Porque o pecado leva à destruição. Não adianta, meu irmão, eu estar aqui na igreja, não adianta eu ser um regente, chegar na minha congregação e mostrar para os meus coristas que eu sou regente, sendo que a minha vida não condiz com aquilo que está sendo ensinado. Não adianta eu subir aqui e falar, eu sou o melhor, não adianta. Não adianta eu falar, eu trabalho, eu faço, se não for acompanhado de uma obediência, nada feito. Então, humildade, simplicidade, amor ao próximo, são os ensinamentos que precisamos colocar em prática. Evitar o erro, evitar o pecado, principalmente aqueles que têm ministério. Porque para chegar numa corista, como a direção colocou, o regente ele tem autonomia para isso. O regente ele tem um estatuto que ampara que ele pode fazer isso. Chegar perante uma pessoa, um corista e falar, você não vai cantar porque você está fora dos preceitos da igreja. Mas aí, qual é a conduta para fazer isso? Qual é a vida que leva para fazer isso? Que muitas das vezes a vida está pior do que aquela que está em desobediência. Então observem os ensinamentos da igreja. Observem a doutrina, os ensinos e se coloquem em ordem, enquanto é tempo. Hoje é dia de salvação. Hoje, é agora. Eu preciso tomar uma decisão. Porque amanhã poderá ser tarde. Amanhã cada um de nós podemos não ter essa oportunidade. Deus sabe o futuro de cada um. Então eu preciso estar em ordem, conforme Deus pede, conforme a Santa Avó pede, conforme o Santo Irmão pede, para que eu possa realmente ser um legítimo filho de Deus. Queridos irmãos, que essas palavras permaneçam no coração de cada um. Que a Santa Avó e o Santo Irmão possam ajudar cada um dos irmãos e que realmente sejam obedientes. Porque a indisciplina, porque essa falta de amor irá prejudicar a sua salvação. É o que a mensagem nos mostra, é o que a mensagem nos prepara, para que, se Deus permitir, amanhã tomamos uma santa comunhão. Participamos de um ato tão importante, mas com o nosso espírito limpo, sem mancha, e fazendo um voto de fidelidade. Fidelidade aos ensinos desta igreja, e não dar ouvido a pessoas erradas. Não confundir a aparência do bem, porque às vezes por trás está o mal. Então tome cuidado, observam bem, vigiam, orem e sejam fiéis aos ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agora o coral apresenta o último hino, que traz como título Voto de Servir.
amor. Neste ministério de louvor, cantando, levando uma mensagem a este mundo sofredor. Servirei com fé e humildade, fazendo somente sua vontade, sempre obedecendo a Jesus, a Santa Rosa, eu, irmão Aldo, prometo ser fiel, muito leal, para um dia merecer a glória celestial. Um dia irei cantar neste coral com os anjos e os santos, já na glória celestial.